Olá, galera do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra quem vos fala e eu estou neste vídeo para dar-lhes um feedback sobre as questões da semana 1 do PET 1 de língua portuguesa e em seguida nós vamos comentar as questões da semana 2. Acompanhem! Então, na primeira questão nós temos o anúncio publicitário elaborado pelo Ministério Público do Estado da Bahia apresenta um tema atual na sociedade brasileira, o racismo. Considerando os trechos racismo, eu enfrento com verdade, e você como enfrenta o racismo, em relação às profissões exercidas por Tia Má, quais são as possíveis formas com as quais ela poderia colaborar na luta contra o preconceito racial? E aqui nós temos a resposta. Tia Má poderia colaborar na luta contra o preconceito racial através de suas redes sociais, disseminando ideias contra o racismo, que é um comportamento muito triste que ainda enfrentamos, e isso como digital influencer. Já como jornalista, poderia levar informações e notícias que mostrem o quão é prejudicial o racismo à vida de todos e à sociedade em geral. Ela é também palestrante e colunista de um programa Encontro, da Rede Globo, e sempre levanta a bandeira contra o racismo. Então essa seria a resposta da número 1. Na número 2 nós temos, no anúncio anterior, a empresa de alimentação McDonald's utilizou batatas fritas para criar o símbolo de Wi-Fi. Cientes desse fato, bem como da frase "amamos Wi-Fi grátis", qual a possível intenção da rede de lanchonetes em associar seus produtos à rede gratuita de Wi-Fi? Então, a resposta é a seguinte: seria trazer mais clientes para a sua loja, especialmente a camada mais jovem da população, que faz uso da internet para diversão e trabalho, e seduzir o receptor da propaganda a aproveitar a rede Wi-Fi grátis enquanto consome o produto do estabelecimento, nesse caso as batatas fritas. Então essa é a resposta da questão 2. Depois, da número 3, letra A, nós temos: o texto escrito por Alice apresenta um conjunto de características que permite identificá-lo como pertencente ao gênero carta. Quais características são essas? Então nós temos aqui local e data, depois o vocativo, o corpo do texto, a despedida e a assinatura. Então essa é a resposta da letra A. Na letra B nós temos: as cartas de reclamação são ferramentas importantes para o consumidor, uma vez que o permite reivindicar seus direitos de compra. Tendo isso em mente, a reclamação de Alice foi bem realizada? A empresa seria capaz de atender ao pedido da garota? Sim, né, pessoal? Ela usou a exemplificação, a adjetivação e se colocou muito bem ao dizer que na distinção de gênero entre meninos e meninas não cabia o preconceito de achar que meninas gostam apenas de princesas e apenas os meninos têm camisetas legais, além de pedir para acabar com tal distinção e deixar apenas uma seção de roupas infantis. Então essas, gente, foram as respostas da semana 1 do PET 1. Agora nós vamos ver as questões da semana 2. Acompanhem. Então vejam aqui, estamos no PET da semana 2, vamos chegar lá. E aqui, na semana 2, nós vamos recapitular ou nós vamos revisar o conceito de preposição. Lembrando que preposição é uma das classes de palavras. As palavras, antes de estarem nas frases, elas são pertencentes a alguns grupos específicos que são chamados de classes de palavras. No 6º ano, nós estudamos o substantivo, o adjetivo, o advérbio, o verbo, o artigo, a preposição, a interjeição, o numeral, dentre outros, né, que eu não consegui falar os 10 aqui. Mas a preposição é uma dessas classes, né, e que tem por objetivo estabelecer entre palavras e orações, relações de sentido e de dependência. As preposições em língua portuguesa são a, ante, após, com, contra, em, entre, de, desde, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Então essas são as preposições.
Eu gostaria que vocês deixassem isso anotado no caderno de vocês, tá, pessoal? Vou dar um exemplo de preposição que liga palavras, como por exemplo, copo de leite, né? O de é uma preposição que liga copo e leite e estabelece relações de sentido entre as duas palavras. E uma preposição que liga orações. Você conseguirá responder desde que leia o texto. Então, esse desde está ligando uma oração à outra, né? Eu não vou ler o texto seguinte para vocês, pessoal, porque eu acho que vocês podem fazer isso sozinhos. Como eu orientei na última semana, eu gostaria que vocês lessem o texto, anotando as palavras cujo significado vocês desconhecem, para depois procurá-los no dicionário. Isso aí é um exercício de ampliação do vocabulário muito importante. Então não deixem de fazer. Toda vez que vocês forem ler alguma coisa, anotem as palavras que vocês não conhecem e depois procurem o significado. Número 1, vamos lá. Identifique o tema principal que é tratado no texto. Justifique com alguma parte do texto. Então, sobre o que está falando o texto? Então, ao ler o texto, vocês vão perceber que o narrador possui o desejo de alcançar um mundo idealizado, o qual compensasse as decepções vividas pelo narrador. Então, depois de tanta decepção, ele gostaria de viver num mundo melhor. E uma parte que comprova isso que eu estou dizendo é a seguinte: hoje eu quereria estar no deserto amarelo, sem beduíno, camelo ou rebanho, etc. Então aqui nesse trecho está falando sobre o desejo do narrador. Número 2. Leve em consideração o seguinte trecho para responder o que se pede. Então nós temos aqui: hoje eu queria ler uns livros que não falam de gente, mas só de bichos, de plantas, de pedras, um livro que me levasse para essas solidões da natureza, sem vozes humanas, sem discursos, boatos, mentiras, calúnias, falsidades, elogios e celebrações. Hoje eu queria apenas ver uma flor abrir-se, desmanchar-se, viver sua existência autêntica e integral, do nascimento à morte. Muito breve, sem borboleta, sem abelha de permeio, uma existência total no seu mistério. E antes da flor? Não sei. Então aqui nós temos a questão. A autora compara duas variantes linguísticas, que são duas maneiras de dizer. Então, as variantes linguísticas são as diversas maneiras como os vários grupos sociais utilizam a língua, tá? Quais são essas variantes? E transcreva pelo menos 3 palavras que representam cada uma das variantes utilizadas no texto. Então, pessoal, o que eu percebi de variante linguística no texto, e principalmente nesse trecho aqui, é que ela utiliza um nível mais coloquial no início do texto, quando ela está falando do assunto no geral, e depois, quando ela parte para o particular, quando ela parte para o pessoal, para o subjetivo, aí ela vai usar uma variante linguística mais formal. Então, observem aqui no percurso, né? Eu queria ler uns livros que não falam de gente, mas só de bichos, de plantas, de pedras, um livro que me levasse para essas solidões da natureza, sem vozes humanas, sem discurso, boatos, mentiras, calúnias, falsidades, elogios e celebrações. Prestem atenção aqui, pessoal, nesse queria aqui. Esse verbo queria está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, ele é usado para falar de uma ação no passado, uma ação que era habitual no passado. Mas não é isso que ela quer dizer. Ela está falando de um mundo idealizado, ela está falando de uma hipótese. Então, mais para frente, ela vai colocando eu quereria, não mais queria. Ela vai colocando eu quereria, tá? Então, no penúltimo parágrafo, ela utiliza essa forma. O quereria, ele está no futuro do pretérito do indicativo. E esse, sim, indica uma ação que não foi cumprida, não foi realizada,
porque alguma coisa impediu. Então, fica na hipótese, essa ação fica só na hipótese, ela não se realiza. Então, vocês observam que no primeiro trecho, pelo uso desse verbo, ela está usando um nível de linguagem menos formal, tá? Isso é uma variante linguística. E no segundo trecho, ela coloca aqui: eu queria apenas ver uma flor abrir-se. Essa forma, abrir-se, é utilizada mais na linguagem padrão, tá? É uma ênclise. Então, isso não se utiliza muito no nível informal, no nível coloquial. Então, o que houve aí foi uma mudança, né, de nível de linguagem, tá? Ela começa com um nível de linguagem mais coloquial, quando ela está falando de assuntos mais gerais, né? Quando ela está tratando o tema de modo mais geral. Inclusive, os substantivos também estão no plural. Não é um livro, são alguns livros. Depois que ela começa a falar do livro, então ela já vai especificando, né? E no segundo momento, quando ela utiliza essa ênclise, ela mostra que está modificando. Ali houve uma mudança, né, de nível de linguagem. Ela utilizou uma outra variante. Então é dessa forma que eu entendi essa questão. Pois bem, a letra B. Grife todas as preposições que você identificar no trecho acima. Então, vocês têm a lista das preposições que está logo no início dessa unidade. Vocês vão verificar nesse trecho a ocorrência dessas preposições, tá? E grifar. Ou, se não, é melhor, né, reescrever essas preposições. Bom, a número 3. Observe os textos 1 e 2. Hoje eu queria estar entre as nuvens, na velocidade das nuvens, na sua fragilidade, na sua docilidade de ser e deixar de ser. Hoje eu queria estar contra as nuvens, na velocidade sob as nuvens, para a sua fragilidade, para a sua docilidade de ser e deixar de ser. Os textos 1 e 2 possuem uma estrutura semelhante e as palavras negritadas neles são as preposições. O sentido criado no texto 1 é o mesmo que no texto 2? Qual a diferença de sentido que a mudança de preposições causou em cada texto? Então, obviamente, se houve mudança de preposições, houve mudanças de sentido, né? Então, no primeiro texto, por meio dessa preposição entre, o narrador ele propõe que ele quer estar incorporado a essa realidade. Ele quer estar dentro dessa realidade, ele é a favor dessa realidade. E no texto 2, quando ele utiliza a preposição contra, ele se opõe a essa realidade, ele não aceita essa realidade. Bom, pessoal, esses foram os comentários que eu gostaria de fazer a respeito das questões da semana 2. Na semana 3 eu vou trazer o feedback dessas questões e vou comentar as questões da próxima semana. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até mais!